abençoado, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Meu motivo de alegria nessa noite, mais uma vez, estar aqui na casa do Senhor para louvar, glorificar o nome de Jesus, junto com a família de Deus, né? Em Cristo nós sempre estamos unidos em uma só fé, em um só pensamento, em uma só doutrina, em um só batismo, em um só Deus e Pai. Essa família espiritual, depois da labuta do dia a dia, nós nos reunimos para glorificar e exaltar, dar honra, glórias e louvores a nada mais, nada menos do que merece, a Jesus, o nome a quem o Senhor colocou acima de todos os nomes. Sempre quando eu sinto isso, eu me lembro da bobagem de John Lennon. John Lennon achava que era o tal, ele disse: Jesus Cristo é um cara legal, mas a sua doutrina é ultrapassada. Nós, os Beatles, somos mais famosos do que ele. Coitado. E como eu disse, o versículo está lá em Filipenses, que o Senhor deu um nome a Jesus que está acima de todos os nomes. E diante desse nome, todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus, anjos, querubins, serafins, arcanjos, principado e potestade, tem que se curvar. Dos que estão na terra, seja ele quem for, tem que se curvar, e embaixo da terra, porque ele é o maior de todos os nomes. A ele a honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio, a gratidão para todo sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. Desde já a oração dos irmãos, que me ajudem em oração nessa noite. Essa labuta do dia a dia muitas vezes nos impede de nós buscarmos mais o Senhor e até meditar mais um pouco de tempo na palavra, né? Mas que o Senhor colocou no nosso coração, a gente vai nos alimentar dessa noite. Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler Gênesis capítulo 26, do versículo 1 até o 6. Aí depois nós vamos ler do 12 até o 14. Gênesis capítulo 26, do versículo 1 até o 6, e depois do 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque em ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Louvado seja o nome de Jesus. Querida amada igreja, nós temos um texto muito conhecido, os personagens, né? Abraão, Isaque e Jacó, como se fala, muito conhecido. E nós vemos aqui, irmão, que havia uma crise de fome muito grande, né? As crises são existenciais, irmão, não podemos fugir das crises, elas são reais, né? Os desertos na nossa vida, eles sempre vão existir, né? A chegada da terra prometida tem que passar pelo deserto, não tem como. Agora, é preciso aprender diante do deserto como nós vamos reagir diante dessas adversidades, né? Então, nós temos aqui, baseado nesse texto, não temos essa mensagem: prosperando no deserto, como transformar a crise em triunfo. Nós temos aqui no versículo 1:
Na tradução assim, na tradução a linguagem dele diz: naquela região houve uma época de falta de alimento, ou seja, estava faltando um alimento. E tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde via Abimeleque, rei dos filisteus. Ou seja, Isaac está querendo fugir da crise. Ele estava percorrendo um caminho. O importante é que ele procurou solução. Agora precisa entender qual é a solução que nós temos que tomar, né? E quando ele se dirigiu até Gerar, com o pensamento de o Egito, aí o Senhor disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe disser. Ou seja, a crise era muito grande, irmão. O gado estava gemendo de fome, a semente que se plantava não germinava, nada se produzia, não tinha água. Então era uma crise existencial terrível. Para obedecer tem que ter fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma adagio popular que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso? Então eu pergunto: o que fazer na hora da crise, irmão? O primeiro ponto aqui é esse: no deserto precisamos seguir a orientação de Deus, viu? Diante da dificuldade da vida, não adianta se desesperar, nós temos que seguir a orientação do Senhor. É Ele quem tem o melhor para nós, viu? É Ele quem tem a resposta certa, a solução para os nossos problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos aqui, na crise somos desafiados a lutar pela nossa própria sobrevivência. Isaac estava tentando sobreviver aqui. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E procurando uma solução para o problema. Mas quando Deus percebeu que ele ia percorrer um caminho, o Senhor falou com ele: não desça ao Egito. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto aqui, irmão: na crise podemos buscar atalhos sedutores. Ou seja, é um perigo fugir na hora da crise, irmão, viu? Muitos na hora da crise, eles vão para o mundo das drogas, vão para o mundo da prostituição, vão para o mundo do engano, da mentira, da falsidade, e pega caminhos errados, irmão. É um perigo na encruzilhada da vida, no momento de adversidade, você pegar um caminho errado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E nós temos aqui, irmão, que o pai de Isaac, Abraão, ele desceu ao Egito e ele falhou nesse teste, E quando nós olhamos para a questão do Egito, e quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, na história, os judeus sempre acharam que o Egito era a solução para os problemas dele, sempre que era o socorro, era o celeiro do mundo, Eles achavam que o Egito era a solução. Mas aqui tem várias referências na Bíblia, os profetas exortando ao povo de Israel para não voltar ao Egito. Se você ler Isaías capítulo 30, versículo 2, você vai ver Deus usando os profetas, dizendo: não volte para o Egito. Nós temos Isaías 31, 36 e 6, Jeremias 2 e 36 e Ezequiel 17 e 16. São referências de Deus sempre exortando o povo: não voltem ao Egito. Até porque o Egito representa o passado, representa o mundo. Lá onde se negociam os valores morais. Louvado seja o nome do Senhor. Então do Egito nós saímos. Quem coloca a mão no arado não pode olhar mais para trás. O Egito ficou para trás. O nosso rumo é a Canaã. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então é um perigo, irmão. É um perigo querer voltar ao Egito. Porque eu conheço de pessoas que durante todos esses 32 anos de fé têm conversado comigo, uns no momento da adversidade, não tem recuado, não tem buscado o Senhor, não tem perseverado e tem voltado ao Egito, não tem aguentado a luta. Age pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelas suas emoções, pelas suas ideias, e é um perigo, viu? Agir dessa forma. Vou dar um exemplo aqui de um homem. O nome dele é Elimeleque, o esposo de Noemi. Ele morava em Belém, terra do pão, e ali houve uma grande fome, e aquele homem resolveu agir pelos seus sentimentos e pelas suas ideias, e não deu ouvido à voz de Deus. Saiu da terra do pão, terra da provisão, e foi para Moabe, terra maldita. Ou seja, e aqui eu separei alguns pontos,
Sabe o que foi que ele encontrou lá? Não. Em vez de ele esperar em Deus, Elimeleque fugiu, ou seja, fugiu da prova para salvar a vida. Encontrou, sabe o que? A morte para a vida dele e os 2 filhos. Morreu ele e os 2 filhos. Vendo como é um perigo na encruzilhada da vida nós tomamos decisões precipitadas. Viu? Nós temos que buscar a presença de Deus e pedir a orientação do Espírito Santo. Por questão ética, não vou citar o nome, mas tem um irmão que, alguns anos atrás, ele se congrega no Tempo Central. Ele deixou a família aqui, foi para a Barreira, não sei se ele alugou uma casa, não sei o que ele fez. Eu sei que deixou a esposa aqui e o filho estudava aqui e ele trabalhando na agricultura lá, resumindo. Bagunçou tudo, irmão. Deixou a família em dificuldade e rapidamente teve que voltar. Por quê? Porque não pediu a orientação divina, irmão. Não pediu a orientação divina. Nós não podemos ser guiados pelos nossos desejos nem pelos nossos sentimentos. Existe uma lei soberana que nós temos que obedecer, que é a lei do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na vida do Filho de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu estou saindo do trono da minha vida e quem comanda agora ela é Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. A palavra Senhor, que nos quer dizer, aquele que domina, que tem suprema autoridade. Como é que eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida e tomo decisões próprias sem consultar Ele? Este é o problema do mundo, irmão. O problema das pessoas que estão lá no mundo é porque ele não quer os preceitos, os mandamentos de Deus para as suas vidas e são guiados por aqueles que ele age. Aí quebram a cara, não dá certo os seus projetos, porque não buscaram o sábio, o dono da sabedoria, que é o Senhor. Mas nós somos crentes, né, irmão? Nós somos servos de Deus, né? Nós esperamos com paciência dele, porque sabemos que ele tem o melhor para nós. Aí, segundo ponto, aí, em vez de concentrar-se nas necessidades espirituais, Elimeleque, ele se concentrou na necessidade física. Ou seja, ele era concentrado no Senhor. Jesus disse lá no capítulo 6 de Mateus, quando os discípulos estavam ansiosos, né? Lá no versículo 33, se me falha a memória, se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o reino de Deus é prioridade, a demais coisa será concentrada. A demais coisa será acrescentada. Irmão, eu tenho convicção do que eu estou falando. Eu não estou apenas aqui expressando por expressar. Até porque eu não posso pregar para viver. Eu tenho que viver para pregar. Hoje era 5 horas, chegou um cidadão para cortar o cabelo. Ele viu a janela aberta, eu estava lá ainda, concluindo ainda. E eu digo, amigo, não dá agora porque eu estou ocupado. E foi o dia. Não fui nem à academia, eu digo, vou concentrar o dia só aqui. Em nome de Jesus. E não consegui ainda chegar em cima da hora aí, não consegui atender todos os tempos. Depois que eu terminei o espiritual. O espiritual é prioridade. De manhã ele é prioridade em nome de Jesus. E nada pode impedir. Nada pode impedir. Até porque Jesus nos ensinou, a prioridade das coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os discípulos disseram, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, foi que ele disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Sabe se Jesus estava menosprezando a mãe a lógica dele? Não. Mas é porque ele estava dando prioridade espiritual, ele estava instruindo o povo. Então o que foi que ele ia fazer? Ele ia fazer a obra que o Pai mandou. Quando os discípulos deixaram ele sozinho com a mulher samaritana e foram para a cidade comprar comida, que voltou, disse, foram oferecer comida para ele, falar comida para ele, disse, a comida que eu tenho para comer é outra comida. Ele disse, alguém deu de comer a ele? Ele disse, a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou. Prioridade espiritual, irmão. Espiritual. Na autoridade do nome de Jesus eu lhe digo, pode dar prioridade ao que é espiritual, irmão. E as demais coisas são coisas secundárias. Jesus disse, é Jesus que falou. As demais coisas serão acrescentadas. A provisão vem depois. Louvado seja o nome de Jesus. Pois o que aconteceu com Elimeleque foi isso. Ele tirou a visão do espiritual e se ligou no material. E a tragédia foi grande. Você imagina o camarada lá, o início do juízo chegou. E o anjo disse, olha, vamos, nós estamos atrasados. Morreu ele e os 2 filhos. Mas a gente ficou 2 noras e a mulher dele tudo viúva. Por causa de uma atitude precipitada de um homem. Porque não soube esperar
o conselho do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas Isaac ficou sob a orientação divina, irmão, viu? Aí aqui eu botei um pontozinho principal. Eu gosto de ler para meditar. Olha, o lugar mais seguro do mundo, irmão, sabe onde é? É dentro da vontade de Deus. Pois a vontade de Deus nunca nos conduz, irmão, viu? A lugares que a graça não possa suprir a nossa necessidade. Aprenda nessa noite, viu? O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nós estamos seguros, porque a graça nos conduz para nos prover tudo que necessitamos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui um exemplo, irmão, Elias. Quando Elias, irmão, estava sendo perseguido por Jezabel, né? Deus falou com ele: vai lá para o ribeiro de Querite, e lá fica o ribeiro. Quando o ribeiro secou, ele foi para onde? Agora você vai lá para a viúva, ele vai lá e senta lá. E quando acabou o alimento da viúva, para onde foi que ele foi? Foi para a região Fenícia. Talvez você não entenda por que ele foi para a região Fenícia. Lugar, nação inimiga de Israel. Mas sabe por que Deus mandou para lá, irmão? Porque Jezabel procurou ele em todo canto, mesmo lá na Fenícia. Lá para onde Deus mandou, jamais, irmão, ela ia procurar lá. Aí Deus disse: vá para lá, e ele obedeceu. Vendo como Deus provê, é só dar ouvido à voz do Senhor. Sabe qual foi o grande problema da nação de Israel? Porque ela não deu ouvido o que Deus tinha para falar, um Deus que falava, e nem o que ele tinha para falar. Esse foi o grande problema da nação de Israel. Viu? Ouvi um Deus que falava e o que ele tinha para falar. Então ele prevaricou, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então nós temos aqui, irmão, nós precisamos de um mapa, irmão, e de um guia para a nossa vida, viu? De um guia para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é o nosso mapa, e o nosso guia é o Espírito Santo, viu? Se você quiser um mapa para ser guiado, está aqui, a palavra de Deus, viu? Quer andar num caminho reto, que seja agradável aos olhos do Senhor, é a palavra de Deus, e ser sensível à voz do Espírito, porque o Espírito Santo ainda fala, viu? Agora é preciso ter sensibilidade à voz do Espírito, viu? Lá no âmago da alma do homem, que é o centro do centro do intelecto, o Espírito Santo fala, e quando ele fala é só dar ouvido. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Segundo ponto, no deserto da crise precisamos nos voltar para as promessas da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ou seja, no momento da crise, de mais dificuldade de Isaac, Deus falou para ele: eu estou contigo, Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmão, sabe que coisa gloriosa? Deus faz 3 promessas a Isaac. 3 promessas. No versículo ele diz: eu estarei com você. Tem coisa mais gloriosa do que isso, irmão? Ou seja, a minha presença está contigo, Isaac. Não temas. A minha presença está contigo. E Deus sempre fala, né? Diz que para cada dia tem um não temas, não é isso? Lá no capítulo 41 de Isaías, versículo 10, ele diz: não temas porque eu estou contigo. Não te assombra porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Para que tanta promessa mais maravilhosa do que essa? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A segunda promessa diz: eu te abençoarei. Olha que coisa gloriosa, irmão. Eu te abençoarei. Providência. Se primeiro, eu estou contigo, não temas, eu estou contigo. Segundo, eu te abençoarei, não vai faltar nada para ti. E a terceira, eu te multiplicarei a tua descendência. Ou seja, aqui o versículo 2, 3 e 4 do capítulo 26. Ele diz: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Versículo 3: por enquanto fique morando nesse lugar. Deus disse: por enquanto, não foi para sempre. Por enquanto fiquei nesse lugar. Eu estarei com você e o abençoarei. Versículo 4: farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que coisa gloriosa, irmão, viu? Aleluia. Aleluia. E eu botei aqui, ó: é no meio da crise, irmão, que Deus acalma o nosso coração com as suas promessas. Não é não? É no meio da crise, é no meio da adversidade, que o Espírito Santo sempre tem uma palavra de consolo para nós. Sempre tem uma palavra de consolo para nós. Viu?
diante de tantas inquietações, irmão, perguntas perturbadoras, que somente a voz das promessas de Deus pode nos consolar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos Agar. Agar, quando foi despedida por Abraão, que foi para o deserto, ali estava perturbada, e ali ela botou o menino debaixo de uma árvore e ficou ali pensando que ia morrer, e o menino tudo daqui a pouco. Deus brada e disse: Agar, Agar, não temas, Agar, eis que eu ouvi o choro do menino e farei dele uma grande nação. Ou seja, é no meio do deserto, irmão, é no meio que ele tem a providência. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é Deus do monte e Deus do vale. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E naquele momento Agar foi confortada, irmão. Foi confortada com aquela palavra, e aquele que era desespero para ela se transformou em consolo e solução para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos aqui, quais foram as promessas que Deus fez a Isaac? Como eu disse, uma promessa consoladora, né? Uma palavra de encorajamento. Eu disse a Isaac: permaneça nessa terra, mas eu vou estar contigo, com você, né? No versículo 3, a palavra de encorajamento a Deus dá a Isaac é garantia da sua presença com ele. E quando eu olho aqui sobre a presença de Deus, irmão, eu me lembro de Moisés, no capítulo 33, versículo 14 a 16 de Êxodo. Deus fala com Moisés e diz: olha, sobe com o povo, só que eu não vou, eu vou mandar apenas um anjo. E Moisés, irmão, Moisés tinha intimidade. Moisés tinha intimidade com Deus. Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Sem a tua presença, a minha vida não tem sentido, Senhor. Moisés disse: é pela tua presença que nós somos conhecidos. Louvado seja o nome de Jesus. Ou seja, sabe qual é a diferença da minha vida e na tua vida? Não é a roupa que nós vestimos, não é o bolso cheio de dinheiro, não é a posição social que nós ocupamos, não. A diferença na nossa vida é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, viu? O homem sem o Espírito Santo de Deus na vida é uma folha seca caída no chão. Para onde o vento dá, ele vai. Ele é sem direção, ele não tem um caminho definido, viu? Nada é mais importante na vida de um homem e de uma mulher do que a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque essa presença, irmão, ela proporciona descanso. A presença de Deus. Lá no capítulo 33, versículo 14, Deus responde o Senhor: eu mesmo acompanharei você e darei descanso. Quando Deus diz que no meio que ele sente a presença, eu não vou contigo, Deus falou: olha, pois eu vou com você e a minha presença vai te dar descanso. Aleluia. Talvez você tenha enfrentado nesses dias a adversidade no meio da família, a turbulência, né? Casamentos comprometidos, que Satanás tem atacado muito os casais, né? Muito, irmão, viu? Tem tentado dividir família, porque a célula mãe da sociedade é o lar, é a família. Satanás trabalha para destruir, viu? São vendavais fortes, mas a presença do Senhor nos dá descanso. A presença do Senhor nos conforta. Essa graça confortadora no nosso coração é que faz vencer as batalhas do dia a dia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Conforta nas provas, viu? A presença do Senhor nos conforta nas provas. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 43, versículo 2: se tu passar pelas águas, eu estarei contigo. Se tu passar no fogo, ele não te queima. E se passar pelos rios, não te submergirão. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que você não vai passar, você vai passar, mas ele vai passar junto com você. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Se passar, eu estou contigo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Essa mensagem está chegando na sua mente dizendo que Deus lhe abandonou é mentira de Satanás. Eu não abandono de maneira nenhuma. Jesus prometeu lá no capítulo 28, versículo 20 de Mateus: ele disse: que estarei convosco todo o dia, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, viu? Aleluia. A Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Deus jamais abandona o homem. O homem que abandona Deus, mas ele jamais abandona os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo: o Evangelho é maravilhoso, porque o Evangelho sempre é Deus em busca do homem, não o homem em busca de Deus. Como Adão pecou lá
lá no Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás achou que tinha anulando todo o plano de Deus. Aí Deus disse: não, dessa semente aí, dessa mulher que me enganou, é que eu tenho um projeto, vai nascer, vai esmagar a tua cabeça. Daqui a pouco o pecado cheira mais na arena de Deus. No capítulo 6 diz: Noé, faça uma arca, vou destruir a humanidade. Está cheirando a minha narina no pecado, mas se você não encontrar justiça. Aí salva Noé. Noé passou 1 ano e 17 dias dentro da arca. Quando sai, disse: agora levante um altar em adoração a mim, eu quero me manifestar a você. Deus em busca do homem. Daqui a pouco ele chega, nós caminhamos um pouco lá, 427 anos, até chegar a Abraão. Quando chega em Abraão, Deus chama Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. E daqui a pouco ele diz para Abraão: levante o altar em adoração a mim, eu quero conversar com você, Abraão. É Deus em busca do homem. Caminhamos mais um pouco, 430 anos, chegamos lá no deserto. E lá está Moisés: agora faça um tabernáculo, Moisés, que eu vou manifestar com a minha presença. Faça uma arca, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eu quero me manifestar no meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chega em Salomão, aí ele faz um templo. Faça um templo que eu vou encher da minha glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E daqui a pouco chega Jesus Cristo. Aí o homem mal mata ele. Aí Deus diz: pois agora eu habito dentro do homem como é o Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho é Deus em busca do homem a todo tempo, irmão. Viu? É um amor incomensurável que o homem não pode descrever. É por isso que João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João não teve a capacidade de descrever o amor de Deus. Viu? Profundidade, o mais vil pecador ele vai buscar, seja o drogueiro, seja a prostituta, ele vai buscar. Largura, desde Adão até chegar aos nossos dias. Comprimento, todas as raças, tribos e nação, e altura que parte do coração de Deus. Isso é um amor que devasta toda a humanidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como eu disse o versículo, a presença permanece até o fim. Foi o que eu citei, capítulo 28, versículo 20 de Mateus. Nós vimos em Atos capítulo 7, versículo 9, irmão. Eu nos revelo uma verdade maravilhosa. Quando nós lemos lá, a Bíblia diz que, mesmo em todas as adversidades de José, a Bíblia diz que Deus era com José. Deus era com José. Se estava na casa do pai, Deus estava com ele. Na casa de Potifar, estava com ele. Mesmo a mulher sedutora tentando fazer ele pecar, mas Deus era com ele. O homem tinha compromisso, viu? Em todo o tempo no Egito, Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele foi vencedor, porque ele dava ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito, irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Detalhe, irmão, nós temos um texto aqui, né? Ó. É bem interessante. A promessa aqui é condicional, viu? A promessa é condicional. Ele diz aqui, ó: peregrina nesta terra e serei contigo. Ou seja, se tu ficar onde eu te disser, eu serei contigo, viu? E te abençoarei, né? Porque a ti e a tua semente darei toda essa terra. Confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Ou seja, a promessa que eu fiz ao teu pai, o teu pai obedeceu, né? O teu pai, eu disse: sai da sua terra, da sua parentela, ele saiu. Eu disse: vá ao Monte Moriá, ele foi. Ofereça o seu filho em sacrifício, ele ofereceu. Ou seja, Abraão obedeceu. Deus, na disso ainda, a questão diz: olha, o seu pai obedeceu os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos. Agora, se você obedeceu, eu serei com você. Ou seja, a promessa é condicional, irmão. Viu? Lá no capítulo 14 de Números, versículo 8, o que foi que o Senhor disse? Aqui foi, acho que já foi aqui. Moisés disse: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Ou seja, se o Senhor se agradar de nós, o texto está dizendo, se nós fizermos a vontade do Senhor, viu? Existe um Enem que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Não tem base bíblica não, irmão, viu? Quem tem promessa de Deus tem que ficar na obediência. Lá do Egito saiu 6.100.800 pessoas, viu? Daquela geração só ficou Josué e Caleb e os meninos de 20 anos.
Deus passou 40 anos rodando lá no deserto. Pode ler o capítulo 13 e 14 de Números. Deus disse: olha, vai ficar a ossada deles tudo aí, os cadáveres deles vão ficar tudo aí, e eu vou fazer outra geração para entrar lá na terra. E não disse a outra ainda quando crescer, disse: olha, se desobedecer também morre. Promessa condicional, irmão, viu? Promessa condicional. Aquilo estava apontando, tudo aquilo é uma figura, viu? Como eu disse, saímos do Egito, temos que peregrinar, mas temos que perseverar até o fim. Quem não perseverar até o fim morre no deserto, irmão. Se tomar atitude precipitada, sem consultar o Senhor, sem pedir a direção do Espírito, morre no deserto. É um perigo. O deserto é cheio de adversidade, são serpentes, tem os bezerros de ouro, mas se você ficar debaixo da nuvem, viu? Vai vencer no nome de Jesus, viu? Lá no deserto tem um maná vivo do céu. Agora só precisa ficar na dependência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse aqui, Israel prevaricou contra o Senhor, irmão. E a glória de Deus deixou o santuário, e depois Jerusalém, e depois eles foram para a mão dos babilônicos. Tudo aquilo aconteceu, porque como eu lhe disse, como diz lá em Isaías, o boi conhece o seu possuidor, e a jumenta a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. Ou seja, o conhecer ali, irmão, não era que ele não conhecesse a Deus, está falando de intimidade, está falando de calor, de proximidade. O texto quer dizer isso. Ele não me conhece, ele não tem intimidade comigo, ele não dá ouvido o que eu falo. É isso que Deus estava dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos um homem também, irmão, que ele não deu ouvido à voz de Deus. Eu olho a vida desse homem, eu não vejo esse homem orando, viu? E tem um momento quando o Espírito de Deus saiu dele, se afastou dele, foi triste o sofrimento dele. O nome dele é Sansão. Sansão, você lê, você não vê ele orando, viu? E aquele desafio tudo com ele ali, a mulher era sagaz, era sagaz. Disse: não, mano, que me amarra aí com cordas aí que ele eu me solto fácil, eu estou seguro. E ele quebrar. Só que teve um momento, irmão, que o inimigo usou a boca dela e disse: olha, tu disse que me ama e está comigo, está mentindo. Por que tu não fala a verdade? E ele caiu na sedução de Dalila e disse: olha, nunca navalha subiu no meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, ou seja, quando cortou o cabelo do homem, irmão, o inimigo já veio, já amarrou, já humilhou, vazaram os olhos dele, ele ficou que nem um jumento, rodando com a unha lá. Foi uma humilhação terrível, irmão. O Espírito do Senhor saiu dele, viu? Ele deixou de dar ouvido ao Senhor para dar ouvido à voz de uma mulher sedutora. É um perigo, viu? É um perigo no mundo em que vivemos, dar ouvido a essas vozes. Sabe, o Salomão lá no capítulo 5, falando das tais, ele disse que o caminho dela é como favo de mel, dos lábios dela sai favo de mel, né? Mas o fim dele é sepultura. O fim dele é sepultura. Precisamos ter cuidado, viu? Nós temos que estar naquela base lá que Jesus falou: olhar e vigiar e orar. Louvado seja, aqui está, mano, o tripé para que nós, servos de Deus, permanecemos firmes. Olhar e vigiar e orar, viu? O mundo que vivemos hoje, a depravação social é uma coisa terrível, é onde você chega, não há respeito mais pelas pessoas mais velhas, sabe? É a pornografia, é o palavrão, é a coisa absurda, não há mais respeito. Só nos resta ficar vigilante. Louvado seja o nome do Senhor, a dependência de Deus. Saul transgrediu também o mandamento do Senhor. E o que foi que aconteceu? Também o Senhor se afastou dele, porque o homem foi guiado pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelas suas emoções, não viveu na dependência de Deus. É um perigo, é um perigo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmão, a derrota de Israel para o povo de Ai, né? Por quê? Porque Deus disse que não pegasse nada anátema lá. Depois deixa lá as capas lá que são consagradas aos deuses pagãos. Aí um camarada lá não tem o que fazer, irmão, guardou a capa, viu? Guardou a capa.
Aí, meu amigo, Israel venceu Jericó, uma grande cidade potente, era a mais potente que tinha, forte, e perdeu para uma cidade chamada Ai, pequena, né? Aí Josué não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas como é que pode, Senhor? Nós vencemos Jericó e perder para uma cidade dessa, né? Vamos ser dominados pelo inimigo. Aí Deus disse: faz uma vasculha em cada tenda aí, que tem alguém aí que fez coisa que desagradou, né? Me fugiu o nome da memória do indivíduo agora. Quando ele chegou lá, irmão, estava uma capa, né, consagrada aos deuses pagãos. Morreu ele e toda a família, irmão. Mata todo mundo. E você pergunta: mas não, e a família tinha alguma coisa a ver? Tinha, porque foi omissa. Sabia que era pecado e não falou a Josué. E o pecado é omissão. Ou seja, por causa da atitude desse homem, Israel perdeu a batalha em Ai, porque não deu ouvido à ordenança do Senhor, irmão. Viu? O que Deus estabeleceu como regra é regra, irmão. Não pode se mudar. Nós vemos um homem, irmão, morreu porque triscou na arca. Sabe o que foi que aconteceu isso ali? Porque foi mudado um preceito estabelecido por Deus. Deus, quando mandou fazer a arca, ele disse: olha, só quem é para carregar essa arca tem que botar aí 4 algora e botar aí uma roda, e só os levitas podem levar nos ombros. Só quem pode conduzir essa arca é os levitas, né? E quando Davi chegou, o homem que queria a presença de Deus, porque a arca representava a presença de Deus, ele disse: onde é que está a arca? Ele disse: está na casa do teu chamado Obed-edom. Depois eu quero a arca aqui em Jerusalém. Eu quero a presença de Deus aqui. Mas no lugar de trazer nos ombros do sacerdote levita, trouxeram foi num carro de boi. Aí a carroça balançou, irmão. Quando ele pensou que a arca ia cair, aquele escolho foi fulminado. Morreu. Porque quebrou uma ordenança do Senhor. Viu? As ordenanças do Senhor é para ser obedecida e não para ser quebrada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Segunda promessa aqui, irmão. Uma promessa, passa ligeiro tempo, especial. Ele diz: eu te abençoarei, não é isso? Eu te abençoarei. Aleluia. Deus prometeu que daria todas as terras, irmão. Todas as terras. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele não ia ser apenas um morador daquela terra. Ele disse: olha, Isaac, essa terra será toda tua e do teu descendente. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que quer dizer aqui, irmão? O que prefigura aquilo? A terra prometida é que nós temos uma herança, viu? Nós temos uma herança para receber, e é uma herança eterna, não é passageira, viu? Aquele descanso lá dele lá era só passageiro na Canaã. A nossa é eterna. Agora, para receber, irmão, temos que perseverar, tem que dar ouvido à voz do Senhor, viu? Tem que dar ouvido à voz do Senhor, porque é uma promessa gloriosa, viu? É uma herança eterna. E depois que chega lá, acabou o cansaço, acabou a luta, viu? Naquele dia o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, o versículo quer dizer todas as lágrimas, acabou a luta, as tribulações, as adversidades, viu? Só alegria, viu? Se você tivesse a ideia do que é esse lugar, irmão, Deus, por sua bondade e misericórdia, mostrou um irmão uma vez no paraíso. Eu contei para a esposa dele, ela não aguentou, ela chorou. O irmão Luiz Pereira, esposa da irmã Deusanira, nunca me esqueço daquilo. Deus me deu a visão daquele homem no paraíso. Irmão, é uma coisa que a mente humana não tem a capacidade de descrever. Eu vi aquele homem com aquela roupa costumeira de vestir, porém rejuvenescido. Ele não estava velho, ele estava com a mesma roupa, mas jovem. Eu jovem. E no olhar ele transmitia tudo o que ele estava sentindo. Quando ele olhava para mim, eu conseguia sentir o que ele estava sentindo e entendia tudo. A paz que ele estava sentindo, eu conseguia sentir. O ambiente em que ele estava, um grande jardim com perfume de rosa. É um sorriso que o ser humano não tem capacidade de descrever. Ele não precisava falar, porque o olhar dele falava tudo. Então, na visão, Deus me levou ali para uma dimensão espiritual, para que eu pudesse entender. E quando eu voltei para o natural, o Espírito disse: meu céu, ali é o paraíso. É ali onde ele está.
É por isso que Paulo disse: a leve e momentânea tribulação não dá nem para comparar, igreja, com a glória que há de ser revelada. Deus, que você passa por adversidade, chora nos pés do Senhor, que o Espírito Santo intercede com gemidos, não desista, não volte atrás de maneira nenhuma, porque a canhão nos espera, viu? O fim é melhor do que o começo, nem se compara. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma promessa especial. Segundo, Deus prometeu, irmão, que multiplicaria aquele povo e seria como as estrelas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, daquele Isaac, você imagina, ele casou com uma mulher quando ele tinha 40 anos. A mulher passou 20 anos para ter filho, e ele passou 20 anos orando. Aí Deus prometeu, irmão. Fiel é que ele prometeu, e Rebeca estéril. Mas certo dia Deus resolveu abrir a madre dela e ficou 2 nações lá no ventre dela. Um foi Esaú, foi o pai dos Edomitas, e o outro foi Jacó, que veio as 12 tribos que estabeleceu a nação de Israel, irmão. E trazendo para o espiritual, irmão, ali quando ele disse que multiplicaria ali aquela semente, irmão, como a estrela do céu, não é só questão genética, era questão espiritual, irmão, viu? Aqui está, a semente espiritual, viu? Nós somos filhos de Abraão na fé, viu? Todas as raças, tribos e nações, é como estrela do céu. Não dá para contar o povo de Deus, viu? Jesus disse: olha, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos. Onde você chega tem um crente hoje, viu? E onde você chega, nem que o comunismo não queira que tenha, mas tem, no nome de Jesus Cristo, viu? No nome de Jesus. Na China tem crente, no Japão tem crente, lá na Coreia do Norte, se você não sabia, sabe o que é que eles fazem? Ele pega um exemplar da Bíblia, eles rasgam e jogam por cima do muro. O povo da Coreia do Sul para evangelizar, o povo está lá, não tem jeito, tem que pregar o evangelho, e o povo crê. Louvado seja o nome do Senhor. É o diabo usando o comunismo tentando impedir, mas Jesus avançando com o seu povo. Ele disse: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E essa promessa, irmão, é para se multiplicar. A igreja não pode ficar parada, viu? A bênção chegou até nós e vamos multiplicar ela, evangelizando, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, dizendo que Jesus é a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar. Terceiro, uma promessa de fidelidade, irmão. Como eu disse, Abraão, irmão, ele disse, Isaac disse para Abraão: olha, o seu pai obedeceu todos os meus preceitos e meus estatutos. Essa é a condição. Como eu disse, eu disse que ele saísse da terra, lá da sua parentela, e ele saiu, fosse para o monte Moriá, e ele foi. Ofereça agora o seu filho de sacrifício, e ele ofereceu, irmão, E na hora que ele disse: não estenda a mão sobre o menino. Estava conversando com o Osmar Neto, e deu um entendimento a ele muito interessante. O Espírito deve ser ali, viu? Irmão, ele ali foi, ele ia matar o menino. Foi Deus que parou a mão dele. Levante a tua mão ali, em plena obediência, irmão. Mas se você vai lá para os Heróis da Fé, capítulo 11, a Bíblia diz que havia tanta fé em Abraão, que ele disse que das cinzas ele cria que Deus fazia outro Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto que o texto diz: fiquem aqui, o moço, fique aqui, que eu vou subir. Eu vou subir com o moço, depois que oferecer o sacrifício, nós voltaremos. Ele está falando no plural. Nós voltaremos. Isso aqui é fé, irmão, viu? Isso aqui é sacrifício, viu? Aleluia. Isso é obedecer a Deus, irmão, sem racionalidade, viu? Ele não foi questionado de maneira nenhuma. Aleluia. Quando Deus mandou ele fazer, ele disse: mas será se isso está certo? Por quê? Para quê? Para que isso? Será que ele perguntou? Não. Ele foi sem racionalizar, e prontidão. Ele poderia ter tempo para questionar: Deus, tu me deu um filho e agora está pedindo a ele? Nada, irmão. Submissão. Obedeceu de prontidão e ninguém questionou. E os homens de mente pervertida, de mente diabólica, que existem pessoas, irmão, de mente diabólica, que diz que quando ele diz: Abraão, Abraão,
Não levante a tua mão para ferir o moço, porque agora sei que tu temes a Deus. A palavra agora sei, sabe o que ele disse? Deus não é onisciente, porque ali, agora foi que ele foi saber que Deus temia a Deus. O indivíduo não estuda nem a etimologia da palavra para saber o que ele está falando ali. A palavra agora sei, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, agora você mostrou estabilidade de fé, você mostrou firmeza de caráter, Abraão. É isso que eu quero, Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque no capítulo 12 Deus mandou ele sair, no capítulo 14, no capítulo 15 ele disse: Abraão soltou o escudo, porque no capítulo 13 ele já tinha mentido. Deus passou 13 anos ali sem falar com ele, foi 13 anos. Aí no capítulo 15 ele disse: eu soltou o escudo. No capítulo 17 Deus chama a atenção de Abraão. Quando você lê a Bíblia e vê Deus falando uma palavra 2 vezes, é uma chamada de atenção. Ele disse: Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e reafirmarei minha aliança entre mim e te abençoarei poderosamente. Dali de então, irmão, Abraão não titubeou mais. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então nós vimos aqui, irmão, para concluir, estou salteando aqui para avançar. O caminho da obediência, irmão, é a estrada da bênção. Quer ser abençoado? É só obedecer. Aleluia, né? Nós temos um exemplo aqui. Para Isaac, ficou ficar só em Gerar, lugar da crise. Vou ficar aqui, Deus mandou. Pronto. Ele providencia tudo. Para Abraão, ficou só abrir mão do próprio filho só. Não tem problema, Deus está pedindo, eu faço. Aleluia. Como eu disse aqui, ó, Abraão confiava no caráter de Deus, por isso lhe obedeceu sem demora e sem reserva. Ele não duvidou da sua palavra, nem questionou. Louvado seja o nome do Senhor, como eu disse. Mas para onde, Senhor? Por quê? Para que isso? Não questionou. Moisés, irmão, Moisés abdicou, irmão, de ser chamado filho da filha de Faraó, para sofrer com o povo do deserto. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ou seja, a fé, irmão, aqui no comentário de Moisés, a fé nos ajuda a olhar além do sistema dos valores do mundo, para que possamos enxergar os valores eternos do reino de Deus. Ou seja, Moisés, irmão, ele viu algo muito melhor do que ser filho da filha de Faraó. Ele sabia que algo que esperava por ele era muito mais gratificante. É por isso que a Bíblia diz que ele preferiu sofrer ali no vitupério com o povo ali, para gozar eternamente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E como Deus não deve nada para ninguém, irmão, viu? Não deve nada para ninguém. Quando ele tinha 120 anos, ele subiu no Monte Nebo. Disse: Moisés, agora contempla aí a terra prometida. E ele deu uma contemplada lá, disse: dá só uma olhada nela aí, tu não vai entrar nela agora não. Ele olhou a terra e ali ele morreu. E que honra! Morreu, irmão, e nenhum homem aqui da terra o sepultou. Foi sepultado pelos anjos. Que honra! Mas certo dia Jesus está lá no capítulo 17 de Mateus, no Monte da Transfiguração, e daqui a pouco aparecem 2 personagens: Elias e Moisés. Aleluia. Elias e Moisés. Eu imagino Jesus: aí Moisés, tu queria conhecer a terra, está aí ela. Tu não entrou lá, mas está aqui, ó. E depois tu vai entrar na celestial, na eterna, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pois, como diz aqui, irmão, viu? Louvado seja o nome do Senhor. O caminho da obediência é a estrada da bênção, irmão. Ele não questionou de maneira nenhuma. Para Daniel, irmão, não teve problema, irmão. Para Daniel, quando saiu o decreto, só durante 30 dias não pode orar outro Deus no seu reidário. Ele poderia ser só 30 dias. Então em 30 dias eu não oro. Eu passo 30 dias sem orar. Daniel não estava nem aí, irmão. O que importava para Daniel, sabe o que era? Não era perder a vida, não, era obedecer o Senhor. Aprendeu com o seu povo, com seus pais. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de Deuteronômio que a criança era ensinada no deitar, no levantar, né? No caminhar, né? No caminhar e quando ia dormir. Então ele aprendeu a oração de Abraão, de Isaac e Jacó. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E quando ele deu o decreto, disse: não pode orar outro Deus no seu reidário. A Bíblia diz que quando ele deu, ele subiu para o seu quarto, abriu a janela para Jerusalém e disse: agora é que eu vou orar. Louvado seja o nome do Senhor. Jogaram ele dentro da corda do leão só para passar vergonha. Porque o leão, a juba dele só serviu para ele se deitar em cima, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aquele que obedece o Senhor não é decepcionado. Aquele que anda na presença de Deus é vitorioso.
Aquele que anda na presença de Deus, irmão, o inimigo é envergonhado e ele triunfa no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero concluir nessa noite, irmão. No deserto, irmão, precisamos desafiar os prognósticos pessimistas. Eu imagino quando Isaac disse: olha, eu vou plantar nessa terra, cavou 7 poços. Rapaz, nessa terra não germina nada não, rapaz. Aqui não dá nada não. Rapelejamos de todo jeito, plantamos aqui tudo e nada dá. Mas ele não deu ouvido ao pessimismo, irmão. Ele deu ouvido à voz do Senhor. A voz do Senhor. O pessimista é assim, irmão. O pessimista, ele só conjuga o verbo negativo. No lugar dele ficar só no primeiro, ele espalha, ele diz: eu não posso, tu também não pode, ele também não pode, nós não podemos, vós não podeis e ele não pode. Isso é o pessimista. No lugar dele ficar só com o pessimismo dele, ele ainda quer alastrar no coração dos outros. Mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, irmão, esse espírito pessimista está repreendido. O espírito que habita nessa noite aqui é o espírito otimista. E o espírito otimista: eu posso, tu pode, ele pode, nós podemos, vós podeis e eles podem, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar agora de 2 funcionários que trabalhavam na mesma empresa. A empresa mandou um vendedor de sapato, mandaram eles para avaliar o lugar lá. E tudo depende da visão ótica. Quando o cara chegou lá, não viu ninguém calçando sapato. Disse: aqui não dá certo não estou vendo ninguém usando sapato. Como é que dá certo vender sapato aqui? Pediu rapidamente a empresa para retornar ele para trás. Aí voltou, aí a empresa mandou outro. Quando mandou outro funcionário, que ele olhou, que não viu ninguém com sapato, disse: rapaz, aqui a empresa vai vender sapato porque ninguém está usando. Quando começar a aparecer o sapato aqui, todo mundo vai comprar. E foi só o que aconteceu, irmão. Olha a visão. Um pessimista e o outro otimista, irmão. Viu? O problema está na visão ótica. O pessimista, ele olha com a visão cinzenta embaçada. Aí o pessimista não, ele olha pelos olhos da fé. Ele crê no impossível e vê o invisível. Louvado seja o nome, isso aqui é fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquele que se espera e a prova daquele que se não vê. Isso aqui é fé. Aleluia. Fé que se vê não é fé. É como eu falei, a fé de Abraão. Ele cria que Deus poderia trazer um Isaac das cinzas. Isso aqui é fé, irmão. Fé de Jó. Deus não avisou nada a ele do que estava acontecendo. Mas depois que ele perdeu tudo, que a mulher não aguentava mais aquele estado de eutanásia dele, disse: é muito sofrimento, Jó. Amaldiçoa Deus e morre. Ele disse: mulher, como uma louca, fala, tu fala. Ainda que ele me mate nele, eu esperarei. Aleluia. Aquilo zoou nos ouvidos de Satanás. Satanás bateu em retirada, irmão. Eu louvado seja o nome do Senhor. Diga a mesma coisa nessa noite, como Satanás estiver perturbando no seu ouvido, que ele perturba com mensagem negativa. Você diz: ainda que ele me mate, eu espero em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então nessa noite, querida amada igreja, eu termino a mensagem nessa noite com um testemunho. A história de um pastor no tempo do comunismo pesado, um deserto terrível na China, perseguição comunista, viu? Muitos não entendem, não sabem porque nós falamos tanto de comunismo, né, irmão? Mao Tse Tung matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, irmão, morreu 60 milhões de pessoas. O Mao Tse Tung, o maior comunista chinês, matou 77 milhões de pessoas. Um indivíduo só. E no tempo do comunismo ferrenho, o camarada tinha que negar Cristo. E o pastor põe o chumbo, conta a história de um pastor, que ele disse: olha, ó, tu tem que negar Jesus, tu e a tua família, eles não vão cavar um buraco, vai enterrar você vivo. Vai enterrar você vivo. Louvado seja o nome de Jesus. E a família disse: rapaz, ninguém nega o nome de Jesus não. Pode começar a cavar o buraco lá. E eles lá. E daqui a pouco o filho começa a chorar. A criança. E diz: rapaz, você não vai ter misericórdia de nós não? Você imagina, mas se partir o coração de um pai. Tenha misericórdia de nós. Nós vamos morrer aqui. Morrer vivo, soterrado aqui no chão. Daqui a pouco aquela mãe cheia de fé, irmão, disse: meu filho, fique quieto. Você não sabia que hoje nós vamos jantar com o Senhor?
Aqui eu botei o hino que ela cantou, né? Eu avisto uma terra feliz, uma terra de glória e fulgor, né? Avistamos um lindo país pela fé na palavra de Deus. Sim, doce lar por vir e veremos no lindo país. Sim, no doce por vir veremos no lindo país. Aquela mulher morreu cantando esse hino, irmão, viu? Louvado seja o nome do Senhor, viu? Toda a nossa vitória, irmão, é muita da graça de Deus, viu? O Senhor é quem nos dá força no meio do deserto. Assim como aquela família teve força, irmão, no meio daquela adversidade do comunismo para vencer a batalha, irmão, o Senhor vai nos dar força, irmão, viu? E nós vamos transformar crise em triunfo, em nome de Jesus, viu? E nós vamos prosperar no deserto, porque a vitória é nossa no nome de Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E eu agradeço a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus, amém.